Bom dia, queridos! Bom dia com alegria, com amor, com paz no coração. Mais um livro que nós vamos ler aí. ah, Vamos ler o Poder dos 5 Segundos, de Mel Robson. Poder dos 5 Segundos. O livro, por si só, né? Saia do piloto automático, transforme sua vida, seu trabalho e sua autoconfiança agora. Poder dos 5 minutos. Vamos ver o que esse livro nos traz. Como os segundos podem mudar a sua vida? Como descobrir o poder dos 5 segundos? Como você pode esperar a usar a regra? Por que a regra funciona? Vamos ver que regra que ele fala. A coragem do dia a dia, o que você está esperando? Você nunca vai sentir o que é a hora certa. Como começar a usar a regra? Melhore sua saúde, aumente a produtividade, acabe com a procrastinação. São capítulos do livro. Pare de se preocupar. Dê um fim à ansiedade. Nossa, caramba, hein? Acho que esse livro é para alguém que estão aqui, hein? Dê um fim à ansiedade, vença o medo. Construindo a verdadeira autoconfiança, buscando a paixão, enriqueça os seus relacionamentos. Então, é isso. Nossa vida pode ser transformada em um segundo, e é o que você faz com esse segundo, né? Na sua vida. Como é que você está sendo produtivo? Nós falamos disso hoje pela manhã, né? Foco, né? Para mudança, que não vai ser em um segundo, mas pode ser transformado em um segundo, mais um segundo, mais 5 segundos e assim por diante. Essa é a grande mágica da história. Foco. Então, bora lá, Luzia Solange. Cinco segundos para mudar a sua vida. Se você estiver procurando por aquela pessoa que irá mudar a sua vida, olhe no espelho. Você está prestes a aprender algo incrível. Bastam apenas 5 segundos para mudar a sua vida. Parece difícil, certo? Mas não é. É ciência. E eu vou provar para você. Você muda a sua vida tomando uma decisão em 5 segundos. Na verdade, esta é a única forma pela qual uma pessoa muda. Esta é a verdadeira história da regra dos 5 segundos. O que ela é, porque ela funciona e como ela transformou as vidas das pessoas ao redor de todo mundo. A regra é fácil de aprender e seu impacto é profundo. É o segredo para mudar qualquer coisa. Uma vez que você aprende a regra, pode começar a usá-la imediatamente. A regra vai ajudar você a viver, amar, trabalhar e falar com muito mais convicção e coragem todos os dias. Use-a uma vez e ela vai estar à sua disposição sempre que precisar dela. Eu criei a regra dos 5 segundos em uma época da minha vida em que tudo estava desmoronando. E quando eu digo tudo, refiro-me realmente a tudo. Casamento, finanças, carreira e autoestima, tudo estava na sarjeta. Meus Ei, querido, Luiz problemas pareciam Marcelo tão grandes que aqui. era um desafio Uau, enorme levantar da cama liderança cada manhã. E foi exatamente assim. 514. Que prazer estar recebendo. Exatamente assim que a regra começou. Eu a inventei para me ajudar a quebrar o hábito de apertar o botão soneca. Quando usei a regra pela primeira vez, pensei que ela era uma coisa boba. Eu mal sabia que havia inventado uma poderosa técnica de metacognição que iria mudar absolutamente tudo na minha vida, no meu trabalho e na minha noção de quem eu era. O que aconteceu comigo desde que descobri a regra dos 5 segundos e o poder das decisões rápidas é inacreditável. Eu não acordei, simplesmente sacudi a minha vida inteira. Usei essa ferramenta simples para tomar o controle e melhorar tudo, desde a minha autoconfiança até o meu fluxo de caixa, passando pelo meu casamento, minha carreira, minha produtividade e o meu relacionamento com os meus filhos. Parei de ver o banco devolver meus cheques sem fundo, que chegavam aos 7 dígitos, e de brigar com o meu marido para celebrarmos os 20 anos de casamento. Corei a minha ansiedade, construí e vendi 2 pequenas empresas, fui recrutada para fazer parte das equipes da CNN e da revista Success, e agora sou uma das palestrantes mais requisitadas do mundo. Jamais havia sentido que estava tão firme no comando da minha própria vida. Nunca me senti tão feliz e tão livre. Não conseguiria ter feito nada disso sem a regra. A regra dos 5 segundos mudou tudo, porque me ensinou uma única coisa: como mudar. Usando a regra, eu substituí a minha tendência de pensar excessivamente sobre cada detalhe por um viés focado na ação. Usei-a para dominar o automonitoramento e me tornar mais presente e produtiva. A regra me ensinou a parar de duvidar e começar a acreditar em mim mesma, nas minhas ideias e na minha capacidade. E acima de tudo, ela me deu força interna para me tornar uma pessoa melhor e muito mais feliz. Não pelos outros, mas por mim mesma. A regra pode fazer o mesmo por você. E é por isso que fico tão empolgada em poder dividi-la com as pessoas. Nos próximos capítulos você vai
Aprender a história que existe por trás da regra, o que ela é porque ela funciona e a ciência sólida que a defende. Você vai descobrir como decisões tomadas em 5 segundos e atos de coragem mudam a sua vida. Finalmente, você vai aprender a usar a hashtag regrado 5 segundos combinada com as estratégias mais recentes baseadas em princípios científicos para se tornar mais saudável, mais feliz, mais produtivo e mais eficiente no trabalho. Você também vai aprender a usá-la para dar fim à preocupação, administrar a ansiedade, encontrar sentido em sua vida e vencer qualquer medo. E isso não é tudo. Você vai ver as provas. Muitas provas. Este livro está cheio de imagens de postagens feitas em mídias sociais e relatos em primeira mão de pessoas espalhadas por todo o mundo que estão usando a regra para fazer coisas incríveis acontecerem. Sim, ela vai ajudar você a acordar na hora certa, mas o que a regra realmente faz é algo muito mais notável. Ela desperta a sua genialidade interior. O líder, o astro do rock, o atleta, o artista e o agente de mudança que existem dentro de você. Logo que aprender a regra, você provavelmente vai começar a usá-la para alcançar os objetivos que definiu para si mesmo. Você pode até mesmo usar a regra para se animar e ir para a academia, assim como Margaret faz quando não está se sentindo afim. Ou você pode usar a regra para se tornar uma pessoa mais confiante no trabalho. Foi assim que Malzahn usou a regra pela primeira vez, para fazer uma reunião com o seu chefe e discutir seus objetivos de carreira, algo que muitos de nós temem fazer. Graças à regra, isso não somente aconteceu, mas os resultados foram ótimos. Este é outro aspecto marcante da regra. Pode ser que eu a tenha criado, mas a minha história não é a única a ser contada. No decorrer deste livro, você vai conhecer pessoas do mundo inteiro e com várias trajetórias que estão usando a regra em diferentes aspectos da vida, para assumir o controle da própria história. Suas experiências diversas vão ajudar você a compreender que a regra tem aplicações infinitas e quais são seus verdadeiros benefícios. Você pode usá-la para se tornar mais produtivo. Antes da regra dos 5 segundos, Laura costumava elaborar enormes listas de coisas a fazer e simplesmente ficava sentada, inventando desculpas e sabotando a si mesma. Agora não há mais espaço na vida de Laura para inventar desculpas, somente para ação. Ela aumentou seu fluxo de caixa em $4.000 por mês, terminou a faculdade e escalou montanhas de mais de 1.200 metros de altura. O próximo desafio é correr uma maratona. Você pode usar a regra para sair da sua zona de conforto e ter mais sucesso ao fazer networking. Quem usou a regra dos 5 segundos no mesmo dia em que aprendeu na reunião de influenciadores da Conferência Nacional do Instituto Nacional dos Administradores de Condomínios? Já Matthew recorreu a ela para entrar em contato com altos executivos de grandes corporações, e Alan a usou para conhecer várias pessoas que eu não teria conhecido de outra maneira em um torneio de golfe profissional. Você também pode usar a regra para automonitorar e controlar suas emoções. Jenna, que é mãe, a utiliza para praticar a paciência, em vez de gritar com seus filhos. Ela também está usando a regra como uma ferramenta de vendas em seu novo negócio de vendas diretas, que a ajuda a parar de pensar sobre o quanto vendas são intimidantes, e lhe dá a coragem para simplesmente começar a vender. Executivos de algumas das marcas mais respeitadas do mundo estão usando a regra para ajudarem seus gerentes a mudar, a aumentar as vendas, a motivar as equipes e a inovar. Veja o caso de Crystal, que trabalha no grupo de seguros USA. Toda a sua equipe de vendas está usando a regra dos 5 segundos e os resultados vêm sendo fantásticos. Eles saltaram para a primeira posição em nossa região. A hashtag regrado 5 segundos é tão fácil de aprender e tão importante para o desenvolvimento da autoconfiança que nós vemos até mesmo gerentes como Muse ensinando para suas equipes espalhadas por todo o mundo. Você também vai se sentir inspirado pelas histórias de pessoas que estão encontrando a coragem para parar de pensar e começar a colocar suas ideias em ação. Mark, que depois de passar décadas pensando em começar a organizar uma liga de hóquei no gelo sem fins lucrativos para crianças de regiões carentes, usou a regra para finalmente tirar a ideia de dentro da cabeça e colocá-la em ação. Ele agora tem parcerias com ex-atletas olímpicos e antigos astros da HNL, LNH, Liga Nacional de Hóquei em tradução livre, para criar instituições de treinamento, clínicas e ligas. A regra também é uma ferramenta poderosa nas batalhas contra os vícios e contra a depressão. Bill soube da hashtag regrado 5 segundos em um tópico do Reddit e aquela foi a mensagem certa, o lugar certo, o momento certo. Ele começou a usar o truque da contagem regressiva da regra para parar de beber e está funcionando maravilhosamente bem. E acabou de celebrar o seu 40º aniversário completamente sóbrio. E ela pode até mesmo salvar a sua vida. Um dos meus colegas de trabalho recentemente entrou em contato e compartilhou uma história comovente da hashtag regrado 5 segundos comigo. Depois que ele e a esposa se separaram, meu colega caiu em uma depressão profunda. As coisas ficaram tão ruins que ele chegou a pensar em suicídio. Quando estava no fundo do poço, ele usou a regra para clarear a cabeça e pedir ajuda. Encontrar a coragem de tirar o pensamento da cabeça e contar 5, 4, 3, 2, 1 para em seguida telefonar em busca de ajuda salvou a sua vida. Como venho usando a regra há alguns anos e tenho ouvido comentários de pessoas espalhadas por todo o mundo, percebi que a cada dia nós temos de enfrentar momentos que são difíceis, assustadores e cheios de incertezas. Sua vida requer coragem. E isso é exatamente o que a regra vai ajudar você a descobrir, a coragem para se tornar a melhor pessoa que você pode ser. Como uma ferramenta tão simples pode funcionar de tantas maneiras? É uma ótima pergunta. A hashtag regrado 5 segundos funciona sempre em uma única coisa. Você tem a grandiosidade dentro de si. Mesmo quando você está no fundo do poço, a grandiosidade está lá. A regra vai lhe dar tanto a clareza para sentir isso quanto a coragem para agir com ela. Usando a regra, eu descobri a coragem para fazer coisas que havia passado anos pensando a respeito e inventando justificativas para não fazer. Somente através da ação, eu consegui ativar o poder que havia dentro de mim para me tornar a pessoa que sempre quis ser, e a autoconfiança que eu demonstro na TV, nas interações online e no palco é o que eu chamo de verdadeira autoconfiança. Eu construí a verdadeira autoconfiança quando aprendi a honrar meus instintos com a ação para que eles ganhem vida no mundo real. Eu uso a palavra honrar com um propósito. Isso é o que você faz quando usa a regra. Honra a si mesmo. Demonstra fé nas próprias ideias. E cada vez que a usa, você dá um passo na direção da pessoa que realmente está destinada a ser. Eu deixei de ser uma pessoa que simplesmente tem ideias para ser aquela que tem a autoconfiança de compartilhar, interessar-se por elas e colocá-las em ação. Se você usar a regra consistentemente e honrar seus instintos com a ação, essa transformação irá acontecer com você. Marlov descobriu o quanto é fácil usar a regra para se transformar. Ela a usou para parar de apenas pensar em se matricular em cursos e foi realmente fazer isso, algo que ela já vinha querendo fazer há muito tempo, mas sempre inventava alguma desculpa.
Como Marlov disse, é absolutamente incrível e inspirador o quanto as coisas ficam mais fáceis quando você consegue encontrar sua própria capacidade de se motivar. Ela tem razão. Quando você começar a usar a regra para se motivar a sair do campo das ideias e agir, vai ficar embasbacado com a facilidade de tomar uma decisão em 5 segundos que pode mudar tudo. Conforme eu usava a regra com mais e mais frequência na minha vida, percebi que estava tomando pequenas decisões no decorrer de todo o dia que me deixavam estagnada. Eu decidia ficar imóvel, esperar e não arriscar nada. Eu tinha o instinto de entrar em ação, mas em 5 segundos a minha mente o esmagava com dúvidas, desculpas, preocupação ou medo. O problema era comigo, pois em 5 segundos eu seria capaz de motivar a mim mesma e me tornar a solução. O segredo para a mudança estava bem debaixo do meu nariz, o tempo todo, e eram decisões de 5 segundos. Você já viu aquele discurso famoso feito por David Foster Wallace no Kenyon College em 2005? Se não viu ou não leu o discurso, você pode encontrá-lo no YouTube. São 20 minutos de apresentação que realmente valem a pena ser assistidos. No discurso, Wallace sobe ao palco e começa com essa piada. Havia 2 peixes jovens nadando juntos, e eles esbarraram em um peixe mais velho que vinha nadando em sentido contrário. Ele os cumprimentou com um aceno de cabeça e disse: "Bom dia, rapazes. Como está a água?" Ponto. Os outros 2 peixes jovens continuaram nadando por mais algum tempo, até que um se virou para o outro e disse: "Que diabos é água?" É possível ouvir a plateia rindo no vídeo, e em seguida Wallace explica que a lição da história dos peixes é que as realidades mais importantes e óbvias frequentemente são aquelas que são mais difíceis de enxergar e de si conversar a respeito. Para mim, a coisa mais difícil de enxergar e conversar a respeito era a própria natureza da mudança. Eu sempre me perguntava por que diabos era tão difícil forçar a mim mesma a fazer as coisas que eu sabia que deveria fazer para poder expandir a minha carreira, enriquecer meus relacionamentos, ser uma pessoa mais saudável e melhorar a minha vida. Descobrir a hashtag regrado 5 segundos me deu a resposta que vale $1 milhão. A mudança se resume à coragem que você precisa, dia após dia, para tomar decisões de 5 segundos. Você está a uma decisão de distância de ter uma vida completamente diferente. Dentro deste livro, eu vou compartilhar tudo o que aprendi sobre a mudança e o poder da coragem do dia a dia. Você vai adorar o que está prestes a aprender. A melhor parte será quando você começar a usar a regra e perceber os resultados com os próprios olhos. Você não vai simplesmente acordar e notar apenas o quanto está limitando o próprio sucesso. Também vai despertar o poder que existe dentro de você desde sempre. Conforme você ler as histórias deste livro, poderá até mesmo perceber que já usou a hashtag regrado 5 segundos antes. Se olhar para o passado e refletir sobre alguns dos momentos mais importantes da sua vida, garanto que já tomou alguma decisão capaz de alterar o seu futuro baseada puramente no instinto. Em 5 segundos, você tomou o que eu chamo de uma decisão de coração. Ignorou seus medos e deixou sua coragem e autoconfiança falarem por você. 5 segundos de coragem fazem toda a diferença. É só perguntar a Catherine. Logo que conheceu a hashtag regrado 5 segundos em um treinamento de liderança da sua empresa, ela percebeu que havia usado a regra para tomar uma das decisões mais importantes da sua vida. Ela simplesmente não tinha noção disso na época. Em 1990, sua irmã Tracy foi morta e Catherine voltou para a casa da família para ajudar. Foi quando uma decisão de 5 segundos mudou não somente a sua vida, mas muitas outras também. Ela decidiu criar os 2 filhos da sua irmã que foram deixados para trás quando Tracy morreu. Eu adorei o jeito que ela descreve a decisão como algo que você não precisa nem pensar porque quando você age com coragem, o cérebro não está envolvido. Seu coração fala e você simplesmente escuta. A regra o ensina como fazer. Vai ser necessário um certo esforço da sua parte para descobrir o poder que existe dentro de si? Sim, com certeza. Mas como Marlov disse há algumas páginas, é absolutamente incrível e inspirador o quanto as coisas ficam mais fáceis quando você descobre a própria força. Trabalhar para melhorar a própria vida é simples. Você é capaz de fazê-lo e é algo que você vai querer fazer, porque é o objetivo mais importante que existe. Você irá aprender a amar e confiar em si mesmo bastante para parar de esperar e começar a aproveitar toda a magia, as oportunidades e as alegrias que a sua vida, o trabalho e os relacionamentos têm a oferecer. Estou muito animada para ouvir o que vai acontecer quando você começar a usar a hashtag regrado 5 segundos. Mas acho que estou me adiantando aqui. Antes de podermos conversar sobre todas as maneiras empolgantes pelas quais você vai poder utilizar a regra, preciso levar você de volta a 2009 e explicar como tudo começou. Coragem. Coragem, substantivo. Capacidade de fazer algo que seja difícil ou assustador. Sair da zona de conforto. Compartilhar suas ideias, falar diante de outras pessoas ou comparecer aos locais desejados. Permanecer firme, de acordo com suas crenças e valores. E, em alguns dias, levantar da cama. Como descobrir o poder dos 5 segundos. A coragem é encontrada em lugares improváveis. J. Rua R. Tolkien. Tudo começou em 2009. Eu tinha 41 anos e estava com problemas enormes em relação a dinheiro, a trabalho e também no meu casamento. Assim que acordava, a cada manhã, tudo que eu sentia era pavor. Você já se sentiu assim? É péssimo. O despertador toca e você simplesmente não sente vontade de se levantar e encarar o dia. Ou então, você fica deitado na cama, sem conseguir dormir, com a cabeça girando enquanto pensa em todos os seus problemas. Essa era eu. Durante vários meses, me senti tão sufocada pelos problemas que tinha dias em que mal conseguia sair da cama. Quando o despertador tocava às 6 horas da manhã, eu ficava deitada e pensava no dia que teria pela frente, no financiamento da minha casa, na conta bancária que estava no vermelho, na minha carreira fracassada, no ressentimento que tinha em relação ao meu marido, e apertava o botão de soneca. Não somente uma, mas várias e várias vezes. No começo isso não era um grande problema, mas como ocorre com qualquer mau hábito, conforme o tempo foi passando, o efeito bola de neve aconteceu e o problema se transformou em algo muito maior, que impactava todo o meu dia. Quando finalmente conseguia me levantar, meus filhos já haviam perdido o ônibus da escola e eu sentia que estava arruinando a vida inteira. Passava a maior parte dos meus dias cansada, atrasada para tudo e sentindo-me totalmente esmagada. Não sei como foi que isso começou. Eu apenas me lembro de sentir que estava derrotada o tempo todo. Minha vida profissional estava na sarjeta. Nos últimos 12 anos, eu havia mudado de carreira tantas vezes que cheguei até a desenvolver múltiplas personalidades. Depois que me formei em direito, comecei minha carreira como defensora pública para a Sociedade de Aconselhamento Jurídico e Defesa Criminal na cidade de Nova York. Em seguida, conheci meu marido Chris, nós nos casamos e mudamos para Boston para que ele pudesse se dedicar ao seu MBA. Em Boston, eu trabalhava em horários malucos para um enorme escritório de advocacia e me sentia mal o tempo inteiro.
Quando nossa filha nasceu, usei a licença maternidade para procurar um novo emprego e acabei na área de startups de Boston. Trabalhei em várias startups de tecnologia durante esses anos. Foi divertido e aprendi muita coisa, mas nunca senti que a área de tecnologia fosse a carreira certa para mim. Contratei um profissional de coaching para me ajudar a descobrir o que fazer com a minha vida. Trabalhar com um coach fez com que eu quisesse seguir essa carreira. Assim como muitas pessoas, eu trabalhava durante o dia, cuidava das crianças quando chegava em casa e à noite estudava para conseguir a certificação de que precisava. Depois de algum tempo, abri uma empresa de coaching. Adorava fazer aquilo e provavelmente ainda estaria nessa área se a mídia não tivesse me convocado. A minha carreira na mídia começou com um tropeço. A revista Inc. publicou um artigo no qual mencionava a minha empresa de coaching. Um executivo da rede CNBC viu o texto e me ligou. Aquela ligação resultou em muitas reuniões. Depois de vários meses de tentativas, consegui um contrato de desenvolvimento com a rede ABC e um programa de rádio no qual os ouvintes telefonam para os locutores na subsidiária Sirius. Parece uma coisa chique, mas não era. Fiquei surpresa ao saber que a maioria dos contratos de desenvolvimento pagam muito pouco, e emissoras de rádio pagam menos ainda. Na realidade, eu era uma mãe de 3 filhos que tinha que dirigir de Boston a Nova York e voltar em seguida, dormir no sofá da casa de algum amigo na cidade, continuar fazendo coaching com alguns clientes para conseguir pagar as contas, sempre pedindo para que meus amigos e familiares cuidassem das crianças enquanto não estava por perto, e fazendo o que podia para que tudo funcionasse direito. Depois de vários anos lutando para me estabelecer na mídia, consegui a minha grande oportunidade. Fui escalada para apresentar um reality show na Fox. Sonhava com a ideia de que iria resolver magicamente todos os problemas financeiros da minha família simplesmente me tornando uma estrela da TV. Que piada! Gravamos alguns episódios de um programa chamado Someone's Gotta Go, e logo depois a emissora cancelou o programa. Então, a minha carreira na mídia chegou a um beco sem saída. Eu só seria remunerada se estivéssemos gravando. De repente, percebi que estava desempregada e presa em um contrato de 10 meses que me impedia de procurar outra oportunidade na área. A essa altura, Chris já tinha terminado seu MBA e aberto uma pizzaria especializada em massa fina na região de Boston. No começo, as coisas estavam indo bem. A primeira loja foi um tiro certeiro, a empresa ganhou o prêmio, os melhores de Boston, diversos prêmios regionais e a pizza era fantástica. Eles abriram um segundo restaurante e, estimulados por uma grande cadeia de supermercados, encabeçaram uma operação focada em vendas no atacado. Por fora, parecia que os negócios eram um sucesso. Mas nos balanços financeiros, as rodas estavam começando a sair dos eixos. Eles haviam expandido rápido demais. O segundo restaurante naufragou e a empresa atacadista precisava de mais dinheiro para crescer. As coisas ficaram desesperadoras bem rápido. Como muitos donos de pequenas empresas, havíamos refinanciado a nossa casa e usado esse dinheiro, junto com nossas reservas financeiras, para investir no ramo de restaurantes, e naquele momento tudo estava desaparecendo bem diante dos nossos olhos. Não nos restava nenhum dinheiro do nosso fundo de reserva e a renda do refinanciamento da casa havia sido utilizada. Semanas se passaram sem que Chris recebesse o dinheiro. A falta de pagamento começou a atingir a nossa casa. Como eu estava sem trabalho e a empresa de Chris passava por dificuldades, a pressão financeira cresceu. Cartas ameaçadoras enviadas por advogados chegavam todos os dias, e os cheques eram constantemente devolvidos pelo banco. As ligações de cobrança eram tão insistentes que nós desconectamos o telefone. Quando meu pai nos mandou dinheiro para pagar a hipoteca, senti uma mistura de gratidão e constrangimento. Em público, nós tentávamos manter as aparências, porque muitos amigos e familiares haviam investido no restaurante, o que só servia para aumentar a pressão. Chris e seu sócio estavam trabalhando sem parar para salvá-lo. Eu tentava manter um semblante otimista, mas por dentro me sentia esmagada, constrangida e amedrontada. Nossos problemas financeiros estavam acabando conosco. Eu culpava os restaurantes e ele me culpava por insistir em uma carreira na mídia. Na verdade, nós dois éramos culpados. Não importa o quanto a sua vida esteja ruim, você sempre pode deixá-la pior. Foi o que eu fiz ao beber demais. Muito mesmo. Sentia inveja de amigas que não precisavam trabalhar. Era ranzinza e mal-humorada. Nossos problemas pareciam ser tão grandes que convenci a mim mesma de que não havia nada a fazer. Enquanto isso, em público, fingia que tudo estava bem. Em retrospecto, consigo perceber que era simplesmente mais fácil sentir pena de mim mesma e responsabilizar Chris e a sua empresa que passava por dificuldades, do que dar uma boa olhada no espelho e tomar alguma atitude. A melhor maneira de descrever como me sentia era imobilizada. Sentia que estava imobilizada pela minha vida e pelas decisões que havia tomado. Sentia-me imobilizada pelos nossos problemas com dinheiro. E estava imobilizada em uma luta frustrante comigo mesma. Eu sabia o que deveria ou poderia fazer para melhorar as coisas, mas não conseguia realmente me forçar a agir. Eram coisas pequenas. Levantar da cama no horário certo, ser mais gentil com Chris, conseguir o apoio de amigos, beber menos e cuidar melhor de mim mesma. Mas saber o que você precisa fazer não basta para criar uma mudança. Pensava em me exercitar, mas não fazia isso. Considerava a possibilidade de ligar para algum amigo e conversar, mas não ligava. Sabia que se tentasse encontrar um emprego fora da indústria da mídia, isso seria de grande ajuda, mas não era capaz de motivar a mim mesma para procurar algo assim. Não me sentia confortável em voltar a trabalhar com coaching porque acreditava que eu mesma era um fracasso. Sabia o que precisava fazer, mas não conseguia me forçar a entrar em ação. E é isso que faz com que seja tão difícil mudar. Mudar exige que você faça coisas que parecem difíceis e assustadoras. Mudar exige coragem e autoconfiança, e eu estava com essas duas características esgotadas. O que eu realmente fazia era passar muito tempo pensando. Pensar acabava piorando tudo. Quanto mais eu pensava na nossa situação, mais assustada ficava. É isso que a sua mente faz quando você se concentra nos problemas. Ela os expande. Quanto mais me preocupava, maiores eram a minha incerteza e a sensação de sufocamento. Quanto mais eu pensava, mais paralisada eu me sentia. Toda noite eu bebia alguns drinks para aliviar a pressão. Deitava na cama bêbada ou alterada, fechava os olhos e sonhava com uma vida diferente. Uma vida na qual não tinha que trabalhar e onde todos os nossos problemas haviam desaparecido magicamente. No momento em que eu acordava, tinha que encarar a realidade. A minha vida era um pesadelo. Eu estava com 41 anos, desempregada, financeiramente arruinada, desenvolvendo sinais de alcoolismo e não tinha nenhuma confiança na minha capacidade nem na do meu marido de resolver os nossos problemas. Era aí que entrava o botão de soneca. Eu apertava 2, 3 ou 4 vezes a cada manhã. Quando apertava aquele botão, esse era o único momento do dia em que realmente sentia que estava no controle. Era um ato de rebeldia. Era como se estivesse dizendo: ah, sério? Tome isso, vida. F asterisco 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 se. Não vou levantar da cama agora. Vou voltar a dormir. E pronto. Quando finalmente me levantava, Chris já havia saído de casa para cuidar dos restaurantes. Meus filhos não estavam vestidos e o ônibus da escola já havia passado há muito tempo. Dizer que as manhãs eram caóticas é uma maneira suave de descrever aquela época. Era um verdadeiro desastre. Estávamos sempre atrasados. Eu esquecia dos lanches, das mochilas, das bolsas com material de educação física e dos bilhetes para as professoras quando saíamos correndo pela porta. Sentia vergonha de tantas bolas fora que eu dava todos os dias, sem exceção, e isso me deixava em um estado ainda pior.
E aqui está o problema. Sabia o que precisava fazer para começar bem. Meu dia. Precisava acordar na hora, fazer o café da manhã e colocar as crianças no ônibus da escola. Em seguida, precisava procurar um emprego. Não era algo comparado a escalar o Monte Everest. Entretanto, o fato de que aquilo eram coisas simples só servia para piorar tudo. Eu não tinha uma justificativa plausível para explicar a razão pela qual não era capaz de fazer aquilo. Minha autoconfiança estava em queda livre. Se eu não era capaz nem mesmo de levantar da cama na hora certa, como poderia ter fé em mim mesma para consertar os problemas maiores nas finanças e no casamento que Cris e eu estávamos enfrentando? Quando penso naquela época, percebo que estava perdendo a esperança. Você já percebeu que até mesmo as pequenas coisas, às vezes, parecem ser difíceis demais? Como ouvi vários relatos de vocês, sei que não estou sozinha nessa situação. A lista de coisas difíceis é surpreendentemente universal. Falar em uma reunião, manter a positividade, tomar uma decisão, encontrar tempo para si mesmo, pedir feedback, levantar a mão, pedir um aumento de salário, vencer as dúvidas em relação a si mesmo, atualizar o currículo, apertar o botão de enviar. Após escrever um e-mail, manter-se fiel aos próprios planos, sair de casa, oferecer-se para ir primeiro, comparecer em uma reunião de amigos, bloquear um ou uma ex nas redes sociais, conversar com alguém que você acha atraente, entrar em uma pista de dança, publicar seus trabalhos, ir à academia, comer moderadamente, dizer não, pedir ajuda, baixar a guarda, admitir que você está errado, escutar com atenção. No meu caso, o problema era acordar na hora certa. Quando me deitava na cama, noite após noite, fazia promessas a mim mesma e dizia que o dia seguinte seria diferente. Amanhã, vou mudar. Amanhã, vou acordar mais cedo. Amanhã, vou ter uma postura mais positiva e me esforçar mais. Vou para a academia. Vou ser gentil com meu marido. Vou comer coisas saudáveis. Não vou beber tanto. Amanhã, vou ser minha futura eu. E com aquela visão dentro de mim e um coração cheio de esperança, programava o despertador para 6 horas da manhã e fechava os olhos. E o ciclo recomeçava exatamente na manhã seguinte. Assim que o despertador tocava, não sentia que era minha futura eu. Sentia que era minha antiga eu, e a antiga eu queria continuar ali na cama, dormindo. Sim, eu pensava em me levantar. Em seguida, hesitava, virava para o despertador e apertava o botão de soneca. 5 segundos era o tempo necessário para me convencer a não fazer nada do que havia planejado naquele dia. O motivo pelo qual eu não me levantava da cama era claro, simplesmente não tinha vontade. Algum tempo depois, percebi que estava presa em algo que os pesquisadores chamam de loop do hábito. Havia apertado o botão de soneca por tantas manhãs seguidas que o comportamento agora havia se enraizado em um loop repetitivo dentro do meu cérebro. Até que certa noite tudo mudou. Eu estava prestes a desligar a televisão e ir para a cama quando um comercial chamou a minha atenção. Ali na tela estava a imagem de um foguete sendo lançado. Eu ouvi a famosa contagem regressiva dos 5 segundos finais, 5, 4, 3, 2, 1, fogo e fumaça encheram a tela e o ônibus espacial decolou. Pensei comigo mesma, é isso. Vou me lançar para fora da cama amanhã, como um foguete. Vou me mover tão rapidamente que não terei tempo de me convencer a continuar na cama. Era somente um instinto, algo que eu poderia facilmente ter ignorado. Por sorte, não fiz. Agi de acordo com ele. O fato era o seguinte: queria resolver os nossos problemas. Não queria destruir o meu casamento ou continuar a sentir que era a pior mãe do mundo. Queria me sentir financeiramente segura. Queria ser feliz e nutrir orgulho por mim mesma outra vez. E eu queria desesperadamente mudar, só não sabia como. E este é um ponto importante na minha história. Esse instinto de saltar da cama era minha sabedoria interior falando. Dar ouvidos a ela foi o momento da virada. Seguir por esse caminho mudou a minha vida. O seu cérebro e o seu corpo mandam sinais para acordar e prestar atenção. Essa ideia de me jogar para fora da cama é um exemplo disso. Seu instinto pode parecer idiota no momento, mas quando você o honra com uma ação consciente, ele pode mudar a sua vida. Há outros aspectos envolvidos em agir de acordo com seus instintos além de simplesmente confiar cegamente neles. Pesquisas recentes da Universidade do Arizona, em parceria com as universidades Cornell e Duke, mostram que existe uma poderosa conexão entre o seu cérebro e o instinto de agir. Quando você define uma meta, o seu cérebro abre uma lista de tarefas. Sempre que você está perto de coisas que podem ajudá-lo a alcançar essas metas, o cérebro ativa os instintos para darem sinais que vão fazer com que você cumpra o objetivo. Por exemplo, digamos que você tenha como objetivo ficar mais saudável. Se você entrar em uma sala de estar, nada acontece. Se você passar diante de uma academia de ginástica, entretanto, o seu córtex pré-frontal é ativado, porque você está perto de algo que está relacionado a ser mais saudável. Quando você passa pela academia, sente que deveria se exercitar. Isso é um instinto que o faz lembrar do seu objetivo. Essa é a sua sabedoria interior, e é importante prestar atenção nela, independentemente desse instinto parecer muito pequeno ou tolo. Inconscientemente, o meu cérebro estava mandando um sinal para que eu prestasse atenção naquele foguete que estava sendo lançado na TV. Naquele momento que durou 5 segundos, o meu cérebro estava me mandando um conjunto muito claro de instruções. Preste atenção naquele lançamento de foguete, Mel. Agarre essa ideia. Acredite nela. E coloque-a em ação. Não pare para pensar. Não diga a si mesma para não fazer aquilo. Lance a si mesma para fora da cama amanhã. Mel, essa é uma das coisas que aprendi usando a hashtag regrado 5 segundos. Quando se trata de objetivos, de sonhos e de mudar a própria vida, a sabedoria interior é genial. Seus impulsos relacionados a objetivos, desejos e instintos estão ali para guiá-lo. Você precisa aprender a apostar neles. Porque, como a história comprova, você nunca vai saber quando a sua maior inspiração vai surgir. Nem para onde essa descoberta irá levá-lo se você confiar o bastante em si mesmo para agir. Foi assim que muitas das invenções mais utilizadas em todo o mundo foram criadas. Em 1826, John Walker criou o palito de fósforo enquanto usava um graveto para mexer um pote com substâncias químicas e, quando tentou raspar a substância pegajosa que estava grudada na ponta, o graveto pegou fogo. Ele seguiu seu instinto de tentar recriar aquele efeito, e foi assim que ele inventou o palito de fósforo. Em 1941, George de Mistral inventou o velcro depois de perceber a facilidade com a qual os carrapichos se prendiam ao pelo do seu cachorro. Em 1974, Art Fry teve a ideia por trás dos bilhetes adesivos post-it porque precisava de um marcador de páginas que aderisse em uma folha do seu livro de hinos até o culto religioso do próximo domingo, mas que não danificasse o papel quando ele o removesse. Até mesmo o Frappuccino nasceu dessa forma. Em 1992, um assistente de gerência de uma cafeteria Starbucks da cidade de Santa Mônica percebeu que as vendas caíam sempre que o tempo estava quente. Ele teve o instinto de criar uma bebida gelada e o seguiu, pedindo que um liquidificador fosse comprado, testando receitas e dando uma amostra para um dos vice-presidentes da empresa. O primeiro Frappuccino foi vendido em sua loja um ano depois. Quando o assunto engloba mudanças, objetivos e sonhos, você tem que apostar em si mesmo. Essa aposta começa quando você escuta um instinto de mudar e honra esse instinto com ações. Eu me sinto muito grata por ter dado ouvidos à minha ideia estúpida de pular da cama como um foguete, porque a minha vida inteira mudou como resultado disso. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 6 horas e a primeira coisa que eu senti foi pavor. Estava escuro, estava frio, era inverno em Boston e eu não queria acordar. Lembrei do lançamento do foguete e imediatamente senti que aquilo era uma estupidez. Em seguida,
fiz algo que nunca havia feito antes. Eu ignorei o que estava sentindo. Não pensei. Fiz o que precisava ser feito. Em vez de apertar o botão de soneca, eu comecei a contar, de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. E em seguida, eu me levantei. Aquele foi o momento exato em que eu descobri a hashtag regrado 5 segundos. A regra dos 5 segundos. No momento em que você tem o instinto de agir para alcançar um objetivo, você deve contar. 5, 4, 3, 2, 1. E mover-se fisicamente, ou seu cérebro vai fazer você parar. O que você pode esperar? Ao usar a regra. Não importa o que uma pessoa é quando nasce, e sim quem ela se torna ao crescer. J. K. Rowling. Quando usei a regra naquela manhã, pela primeira vez, fiquei tão surpresa quanto você pode estar ao perceber que algo tão estúpido funcionou. Fazer uma contagem regressiva? 5, 4, 3, 2, 1. É sério isso? Eu não sabia o motivo pelo qual aquilo havia funcionado. Sabia apenas que tinha dado certo. Havia passado meses lutando para acordar na hora e subitamente a hashtag regrado 5 segundos fez com que fosse fácil mudar o meu comportamento. Algum tempo depois, aprendi que ao contar de trás para frente, você ajusta mentalmente as engrenagens da sua cabeça. Você interrompe o seu modo habitual de pensar e faz o que os psicólogos chamam de reivindicar o controle. A contagem serve para distrair você das desculpas e faz com que a mente fique focada em seguir uma direção diferente. Quando você se move fisicamente em vez de parar para pensar, sua fisiologia muda e a sua mente se ajusta à nova condição. Quando estava pesquisando para escrever este livro, descobri que a regra é, na linguagem das pesquisas sobre hábitos, um ritual de inicialização que ativa o córtex pré-frontal, ajudando a mudar o seu comportamento. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que você usa quando se concentra, muda ou executa ações deliberadas. Eu sabia o que era o córtex pré-frontal, e não demorei para aprender com minhas pesquisas as características dos gânglios basais, lobos de hábitos, energia de ativação, flexibilidade comportamental, vieses cognitivos, plasticidade neural, o princípio do progresso e o locus de controle. Certamente não percebi que havia acabado de descobrir uma técnica singular que impacta todos eles. Usei a regra na manhã seguinte e ela funcionou outra vez. E então, uma coisa engraçada aconteceu. Comecei a ver momentos de 5 segundos durante o dia inteiro, assim como a minha luta para acordar na hora certa. Se parasse para pensar no que sabia que precisava fazer, o plano ia por água abaixo. Era preciso menos de 5 segundos para que as desculpas inundassem a minha mente para que o meu próprio cérebro me sabotasse. Conforme usar a regra, você vai perceber a mesma coisa. Existe uma janela entre o seu instinto inicial de agir e o momento em que o seu cérebro faz você parar. Perceber essa janela de 5 segundos mudou tudo para mim. O problema estava muito claro. Era eu mesma que estava me sabotando. 5 segundos de cada vez. Assim fiz uma promessa simples para mim mesma. Se soubesse que deveria fazer algo que poderia causar uma mudança para melhor em mim, então usaria a regra para me forçar a fazer aquilo, independentemente de como estivesse me sentindo. Comecei a usar a regra para me forçar não somente a acordar cedo, mas também para ir à academia, procurar um emprego, beber menos, e ser uma mãe e uma esposa melhor. Se começasse a me sentir cansada demais para me exercitar, contava 5, 4, 3, 2, 1 e me obrigava a sair pela porta para correr. Se começasse a preparar um drink que não devia, contava 5, 4, 3, 2, 1, guardava a garrafa de bourbon e me afastava. Se sentisse que estava sendo muito ranzinza com Chris, contava 5, 4, 3, 2, 1. Corrigia o meu tom de voz e me forçava a ser mais gentil. Se me apanhasse procrastinando, contava 5, 4, 3, 2, 1, sentava em uma cadeira e começava a atualizar o meu currículo. Então descobri algo poderoso. Obrigar-se a executar ações simples cria uma reação em cadeia em sua autoconfiança e na sua produtividade. Quando você se força a dar pequenos passos para estimular a sua vida, ganha impulso e experimenta uma sensação de liberdade e poder que é difícil de descrever com exatidão. Raquel descobriu que o pequeno passo de se levantar na hora certa deu início a uma cadeia de eventos que a levou a perder 13 quilos, a comprar minha primeira casa e a revigorar o meu casamento. Raquel usou a palavra revigorar, e isso é exatamente o que a regra faz. Rebeca teve a mesma experiência. Ao usar a regra para contar 5, 4, 3, 2, 1 e forçar-se a avançar um passo de cada vez, ela está se libertando de uma prisão mental. Não estando mais presa pela paralisia causada por pensar em excesso sobre as coisas, Rebeca sente-se livre pela primeira vez em 47 anos. Há um conceito importante na psicologia descrito por Julian Rotter em 1954. Chama-se locus de controle. Quanto mais você acredita que tem o controle da sua vida, das suas ações e do seu futuro, mais feliz e bem-sucedido você será. Há uma coisa que certamente aumenta a sua sensação de controle sobre a própria vida, um viés focado na ação. Esqueça a motivação. Isso é um mito. Não sei quando foi que todos nós começamos a acreditar na ideia de que, para poder mudar, você tem que sentir vontade ou se sentir motivado a agir. Isso é besteira. No momento em que assumir o controle de si mesmo, você não vai se sentir motivado. Na verdade, você não vai sentir vontade de fazer absolutamente nada. Se quiser melhorar a sua vida, você vai ter que levantar da cadeira e dar um chute no próprio traseiro. No meu mundo, chamo isso de o poder de um empurrão. Uma das razões pelas quais a hashtag regrado 5 segundos é tão empoderadora deve-se ao fato de que ela transforma você no tipo de pessoa que funciona com um viés focado na ação. Se você tende a pensar excessivamente em cada uma das suas ações, vai descobrir a energia e a autoconfiança para parar de pensar e realmente agir. Usar a regra reforça a crença de que você tem a capacidade de controlar o próprio destino, porque você está provando isso para si mesmo, com um empurrão de cada vez. Jenny finalmente está assumindo o controle sobre a sua saúde. Ela percebeu que quando comia ravioli enlatado, um saco de salgadinhos e um refrigerante, e em seguida, reclamava por estar acima do peso, estava sabotando os esforços que fazia para perder peso. Quando se comprometeu a dizer 5, 4, 3, 2, 1 saudável, Jenny foi capaz de usar a regra para dar a si mesma o chute no traseiro de que precisava. Quando Donna aprendeu a regra em uma conferência do Instituto Aveda, ela pensou, certo, vou usá-la, mas não é algo que vai mudar a minha vida. Foi isso que eu senti em relação à regra também, que eu a usaria somente como um truque para vencer o hábito de apertar o botão de soneca do despertador. Cara, como eu estava enganada. E o mesmo aconteceu com Donna. A regra mudou praticamente tudo em sua vida e em sua empresa. Ela descobriu que somente nós podemos nos deter. É incrível perceber a maneira horrível pela qual me tornei refém de mim mesma por causa do medo, e onde eu estou atualmente. E mais importante, onde me vejo daqui a alguns anos. Conforme for usando a regra com mais e mais frequência, você vai começar a sentir coragem, confiança, orgulho e uma sensação de controle. A regra tem esse efeito. Frequentemente digo às pessoas que a regra vai assombrar você, e isso sempre acontece. Basta perguntar a Daryl. Isso acontece porque você percebe que vem vivendo como um sonâmbulo há muito tempo. Algo tão simples, tão fácil e tão eficaz é contagioso também. Crystal já começou a usá-la com seu filho.
A primeira pessoa a quem contei sobre a regra foi o meu marido. Chris já havia percebido mudanças em mim, estava ficando menos ranzinza e mais proativa. Não foi preciso insistir muito para convencê-lo de que eu estava recorrendo a uma arma secreta e que ele estava vivendo sem ela. Ele adotou a regra e a usou para promover algumas mudanças bem importantes. Chris parou de beber, começou a meditar diariamente e a se exercitar todas as manhãs. A regra não facilita as coisas, em vez disso faz com que elas aconteçam. É por isso que a descrevo como uma ferramenta. Em vez de evitar as ligações de cobrança e as cartas sobre falência, nós contamos 5, 4, 3, 2, 1 para encarar tudo. Usei a regra para me obrigar a contatar antigos clientes de coaching para conseguir referências e indicações. Usei para criar forças e conseguir entrevistas para trabalhar como apresentadora de programa de rádio, apesar das questões contratuais com a Fox. Juntos, nós usamos o 5, 4, 3, 2, 1 para nos forçar a consultar contadores e conselheiros financeiros para reestruturar a nossa dívida, fazer a difícil tarefa de enfrentar o buraco que havíamos cavado e criar a disciplina para lentamente sairmos dele. Chris levou a regra até a sua empresa para conseguir se motivar em meio ao medo, a culpa e a incerteza. Ele e seus sócios se reuniram com dezenas de consultores, calcularam projeções financeiras, trabalharam dia e noite até fecharem a empresa atacadista e fizeram suas unidades de varejo crescer, o que tornou possível vender algumas delas e pagar tantos investidores e credores quanto possível. O que Chris e Jonathan fizeram foi notável. Esforço, trabalho e comprometimento. Eles empurraram e empurraram um pouco mais. Até hoje, quando Chris reflete sobre a época dos restaurantes, a sua mente, às vezes, tende a cair em um sentimento de fracasso. Quando percebe que está com esses pensamentos negativos, ele usa o 5, 4, 3, 2, 1 para redirecionar a sua mente para pensar naquilo que eles construíram. 7 restaurantes, uma cultura organizacional incrível, milhões de dólares em receita e uma marca notável. A situação terminou da maneira que eles haviam sonhado? Não. Nada disso. Mas o que ele aprendeu sobre negócios, parcerias e sobre si mesmo durante o processo vale mais do que tudo que o dinheiro pode comprar. Não há nada mais poderoso do que a sensação de autoconfiança e orgulho que você adquire quando continua avançando, encarando os desafios da vida de peito aberto e com confiança em si mesmo para mudar para melhor. Como Chris diz, a regra me ajudou a processar a experiência de ter sucesso e de fracassar em muitos níveis diferentes. E principalmente, essa noção me deu o poder e o controle sobre meus pensamentos positivos e negativos. Quando começamos a nos reaproximar de nossos amigos, a regra era mencionada com bastante frequência. Você vai perceber isso também. Jennifer aprendeu a regra e falou sobre ela para sua enfermeira. E sabe qual foi a resposta da enfermeira? Você não faz ideia de quantas vezes vou precisar usá-la por dia. A regra ativa algo poderoso em todas as pessoas que a experimentam. Um de nossos amigos teve a coragem de pedir o divórcio e outro se demitiu do seu emprego em uma empresa de consultoria para conseguir outro que não exigisse que ele viajasse. Um colega de trabalho emagreceu 33 quilos. O meu tio parou de falar que ia parar de fumar e finalmente largou o cigarro. Um amigo de Chris mudou-se de volta para o estado do Maine e usou a regra para negociar um emprego incrível que pudesse ser executado remotamente. A hashtag regrado 5 segundos deu a todos eles a mesma coisa que havia dado a mim, o alicerce, a coragem e o método para descobrir a maneira pela qual eu me forçaria a mudar. A primeira vez em que falei sobre a regra em público foi em 2011, em uma palestra para o TEDx Talks intitulada Como Parar de se Autossabotar. O mais engraçado é que a palestra tratava predominantemente sobre o meu sonho, naquela época, de me tornar uma excelente apresentadora de programa de entrevistas no rádio e como ajudar as pessoas a viverem a vida que elas realmente querem. Só mencionei a hashtag regrado 5 segundos bem no final da palestra, e não cheguei nem a explicá-la direito. O que aconteceu a seguir foi uma loucura. A palestra viralizou. Milhões de pessoas a assistiram pela internet. E isso não é tudo. Elas começaram a escrever. A cada dia, recebo mensagens de pessoas de todos os lugares do mundo que estão usando a regra, assim como Mark. Ele está usando a regra para fazer algumas mudanças incríveis em apenas 6 meses. Mais de 100 mil pessoas em mais de 80 países, até hoje, já me escreveram para relatar suas experiências com a regra. Conforme mais e mais pessoas começaram a escrever com perguntas e pedidos de mais informações, comecei a pesquisar a regra em profundidade para que pudesse explicar melhor todas as maneiras pelas quais você pode usá-la e provar a razão pela qual ela funciona. Sou advogada de formação e, por isso, realmente me joguei de cabeça nas pesquisas. Procurei por precedentes, comprovações e orientações, como se tivesse que provar a minha argumentação sobre a hashtag regrado 5 segundos para um júri popular. Levei quase 3 anos para fazer isso. Li tudo aquilo que consegui encontrar sobre assuntos como mudança, felicidade, hábitos, motivação e comportamento humano. Li experimentos de ciências sociais, pesquisas sobre a felicidade, livros que falavam sobre o cérebro. Não limitei as minhas pesquisas aos especialistas. Enviei questionários para pessoas comuns, gente como você e eu que estavam usando a regra. Depois, usei o telefone, o Skype e o Google Chat para explorar as experiências que uma pessoa vive no momento em que decide mudar. Conforme desconstruía um momento de mudança, descobri algo fundamental sobre como cada um de nós funciona. Logo antes de estarmos prestes a fazer algo que parece difícil, assustador ou incerto, nós hesitamos. A hesitação é o beijo da morte. Você pode hesitar por apenas um nanosegundo, mas é o suficiente. Essa pequena hesitação coloca em ação um sistema mental que foi criado para fazer você parar. E tudo acontece em menos de você já deve ter adivinhado. 5 segundos. Já percebeu a velocidade com que o medo e as dúvidas em relação a nós mesmos dominam a sua cabeça e você começa a criar desculpas sobre por que você deveria dizer ou fazer alguma coisa. Nós nos sabotamos nos menores e mais mundanos momentos todos os dias, e isso acaba impactando tudo. Se conseguir romper esse hábito de hesitar e encontrar a coragem de tomar uma atitude, você vai ficar espantado com a rapidez com a qual a sua vida muda. Foi isso que Keith descobriu depois de aprender a regra em uma convenção da Remax. Agora, ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Veja, não são as grandes jogadas que definem as nossas vidas, são as menores. Depois de parar para pensar por 5 segundos, você terá decidido não executar nenhuma ação em relação àquelas pequenas coisas. Com o tempo, essas decisões vão se acumulando. E aqui está a chave do mistério. Nós repetimos tanto esse padrão de hesitação, de preocupação e de dúvida sobre nós mesmos, que tais ações agora são hábitos. Hesitar, sabotar-se e pensar excessivamente nas coisas são hábitos. E isso é uma boa notícia. Há uma maneira simples e comprovada de romper ou substituir maus hábitos, e a hashtag regrado 5 segundos é a maneira mais fácil de conseguir fazer isso. Quando ler sobre loops de hábitos, rituais de inicialização, energia de ativação e do papel que os sentimentos desempenham ao agirem como gatilho das suas decisões, você vai admirar a eficácia da hashtag regrado 5 segundos. Conforme usar a regra, você vai ver como a mudança é algo que se apoia em decisões de 5 segundos e o quanto é fácil recuperar o controle.
A regra vai funcionar todas as vezes em que você a usar, mas você tem de usá-la. Ela é uma ferramenta. Se parar de usá-la, o medo e a incerteza vão voltar a ganhar vida e tomar o controle da sua decisão. Se isso acontecer, basta começar a usar a regra novamente. Conforme for usando, você vai sentir uma mudança muito mais profunda dentro de si, uma transformação que impacta a sua autoconfiança e a força interior. Vai ficar cara a cara com as desculpas, os hábitos, os sentimentos, as inseguranças e os medos que assombram você há anos. Vai ver as besteiras que se força a engolir dia após dia e quanto tempo precioso você desperdiça esperando por mudanças. Usando a regra, essa espera vai chegar ao fim. Você vai ficar absolutamente espantado por toda a alegria e liberdade que irá sentir ao tomar decisões em 5 segundos. Liberdade é exatamente como Robin descreveu que consegue quando usa a regra. E foi isso que eu conquistei também, a liberdade que mudou a minha vida. A pessoa que eu era antes desapareceu. E isso é bom. Cada fase da sua vida e da sua carreira vai exigir uma versão diferente de você. Usando a regra, você vai se tornar a pessoa que precisa ser na próxima fase da sua vida. Então, que tal explorarmos os fundamentos da regra para que você possa começar a usá-la? Porque a regra funciona. Você pode escolher a coragem ou o conforto, mas não pode ter os dois. Brené Brown. No decorrer dos anos, recebi diversas perguntas sobre a hashtag regrado 5 segundos. Queria começar a introdução ao uso da regra respondendo algumas das perguntas mais frequentes que recebi sobre essa incrível ferramenta. O que exatamente é a hashtag regrado 5 segundos? A regra é uma ferramenta de metacognição simples e baseada em pesquisas científicas que cria mudanças comportamentais imediatas e duradouras. Metacognição, já que toquei no assunto, é apenas uma palavra elegante para qualquer técnica que o ajude a domar o próprio cérebro e assim alcançar objetivos maiores. Como eu uso a regra? Usar a regra é simples. Sempre que você sentir o instinto de agir para alcançar um objetivo ou cumprir um compromisso, ou no momento em que sentir que está hesitando para fazer algo que você sabe que deveria fazer, use a regra. Comece contando de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. A contagem vai ajudar você a se concentrar na meta ou no compromisso assumido e a distrair você das preocupações, pensamentos e medos que existem em sua mente. Assim que você chegar no 1, mova-se. É apenas isso. É muito simples, mas permita-me martelar isso mais uma vez. Sempre que houver algo que você sabe que deve fazer, mas sentir incerteza, medo ou sensação de sufocamento, simplesmente tome o controle da situação contando de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. Isso vai acalmar a sua mente. Em seguida, mova-se quando a contagem chegar ao 1. Contar e mover-se são ações. Ao ensinar-se a entrar em ação quando você normalmente iria ficar paralisado pelos próprios pensamentos, é possível criar mudanças incríveis. Contar de trás para frente faz com que pontos importantes aconteçam simultaneamente, serve para distraí-lo das suas preocupações, concentra sua atenção naquilo que precisa fazer, prepara você para agir e interrompe os hábitos de hesitar, pensar excessivamente e sabotar a si mesmo. Se estiver imaginando se a regra funciona caso conte na ordem progressiva, 1, 2, 3, 4, 5, em vez da ordem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, a resposta é não, ela não funciona se for executada dessa maneira. Basta perguntar a Trent. Como Trent descobriu, se você contar progressivamente, vai continuar contando. Quando conta de trás para frente, 5, 4, 3, 2, 1, não resta nenhum número depois que você chega ao 1, e isso se torna um convite à ação. Por que ela se chama hashtag regrado 5 segundos? Esta é uma pergunta que ouço com bastante frequência, e eu adoraria ter uma resposta melhor. A chamei de hashtag regrado 5 segundos porque essa foi a primeira coisa que surgiu na minha mente naquela manhã em que a usei pela primeira vez, e o nome acabou pegando. Lembre-se, eu havia visto o lançamento de um foguete na noite anterior e pensei, vou simplesmente me lançar para fora da cama, como se fosse um foguete. Na manhã seguinte, fiz uma contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1, porque é isso que a NASA faz quando lança uma nave rumo ao espaço. Decidi começar pelo número 5, sem nenhuma razão em particular além do fato de que parecia ser a quantidade certa de tempo que eu devia dar a mim mesma. Eu soube depois que existem muitas outras regras de 5 segundos no mundo, como aquela sobre comer alguma coisa que caiu no chão, o cronômetro de 5 segundos que marca o fim da posse de bola de um time de basquete, o jogo que Ellen DeGeneres tem em seu programa de entrevistas. E o teste de 5 segundos que você pode fazer para verificar se a superfície da calçada está quente demais para que o seu cachorro ande sobre ela. Se eu soubesse que a minha regra iria se espalhar pelo mundo, talvez pudesse ter criado um nome mais original. Entretanto, em retrospecto, todas essas hashtag regras dos 5 segundos têm algo em comum. Elas exigem que você se mova fisicamente em um intervalo de 5 segundos. O movimento físico é a parte mais importante da minha regra porque quando você se move, a sua fisiologia muda e a sua mente segue. Talvez o nome possa não parecer apropriado, mas na realidade, é perfeito, porque estabelece referência com outras janelas de 5 segundos da vida, e isso faz com que a regra pareça muito mais familiar, universal e verdadeira. A regra se parece com aquele slogan da Nike, Just Do It. A diferença entre Just Do It e a hashtag regrado 5 segundos é simples. Just Do It é um conceito, é o que você precisa fazer. A hashtag regrado 5 segundos é uma ferramenta, é como você se força a fazer as coisas. Há uma razão pela qual o Just Do It é o slogan mais famoso do mundo e consegue ressoar por todas as culturas. Você sabe o que faz com que esse slogan seja tão poderoso? A palavra Just. Em português pode-se traduzir essa palavra como apenas ou simplesmente. A palavra Just apenas ou simplesmente está ali porque a Nike reconhece algo sobre o qual nós falamos bastante neste livro. Logo antes de agir, nosso primeiro impulso é parar e pensar. Simplesmente faça reconhece que todos nós estamos nos esforçando para conseguirmos ser melhores e agir melhor. Todos nós hesitamos e entramos em conflito com nossos sentimentos antes de entrar em ação. A palavra Just nos diz que não estamos sozinhos. Cada um de nós tem essas pequenas hesitações. É o momento logo antes de você pedir para entrar no jogo de futebol que já está em andamento. O momento em que você pensa se deve fazer um terceiro conjunto de repetições do exercício na academia. Ou quando você começa a questionar se deve sair para fazer uma corrida debaixo de um temporal. O slogan reconhece que você tem desculpas e medos, e a Nike estimula você a ser maior do que eles. Vamos lá, não pense nessas coisas. Simplesmente faça. Eu sei que você está cansado. Simplesmente faça. Eu sei que você está com medo. Simplesmente faça. O slogan da Nike impele você a deixar essa dúvida para trás e a entrar no jogo. A Nike sabe que existe uma grandiosidade dentro de você, e que ela está do outro lado dos seus pretextos. Tudo isso ressoa profundamente porque cada um de nós, até mesmo um atleta olímpico, precisa de um empurrão. E é aí que entra a hashtag regrado 5 segundos. A regra é como você dá um empurrão em si mesmo quando não há um técnico, um competidor, um pai, um fã histérico ou um parceiro do time para fazer isso por você. Com a regra, você simplesmente conta 5, 4, 3, 2, 1 e empurra a si mesmo.
Existe uma janela de oportunidade de 5 segundos para todo mundo? Sim, há uma janela para todo mundo entre o momento em que você tem um instinto de mudar e aquele em que a sua mente destrói esse instinto. Enquanto a sua mente começa a trabalhar contra você em alguns nanosegundos, a barragem de pensamentos e desculpas parece não ganhar força total para detê-lo até que se passem alguns segundos. Essa janela de 5 segundos parece funcionar para todo mundo. Dito isso, fique à vontade para testar e descobrir como fazer a regra funcionar para você. Pessoalmente, percebo que quanto mais espero entre meu impulso inicial para agir e me mover fisicamente, as desculpas vão ficando mais altas e é mais difícil me forçar a fazer algum movimento. Como Angela descobriu, aquelas decisões de 5 segundos se transformavam em 50 segundos e depois em 500 segundos quando o medo era mais profundo. Hoje em dia, ela trata a hashtag regrado 5 segundos como se seu cérebro fosse se autodestruir quando a contagem chegar a zero. Se você preferir alongar ou encurtar o intervalo, personalize a regra para fazer com que ela trabalhe para você. Matt, um bom amigo meu e também do meu marido, estava treinando para sua primeira corrida Tog Mudder. Ele mora em Nova Jersey e mandou essa mensagem de texto para o meu marido durante a parte mais fria do inverno. Ele reduziu a janela para 3 segundos porque percebeu a velocidade com que sua mente trabalhava para detê-lo. Diga Mel que a regra dos 5 segundos está dando certo por aqui. Eu a reduzi para 3. Por que contemplar as complexidades da vida quando você pode começar a se mover em apenas 3 segundos? Em 5 segundos consigo criar pelo menos 2 desculpas na minha mente. Em 3, a minha mente já apertou o primeiro botão do meu celular para tocar a bola para frente. Quando acordei na manhã de hoje, cometi o erro de olhar o termômetro. Isso levou 2 segundos, mas no terceiro segundo comecei a calçar o tênis no pé direito. Ponto. Esse é o sistema no qual o seu cérebro funciona. Quanto mais você pensa em alguma coisa, menor fica o seu impulso para agir. Temos um talento enorme para enganar a nós mesmos e ficarmos exatamente onde estamos. Assim que esse impulso para agir é ativado, você começa a racionalizar maneiras de afastá-lo. É por isso que você tem que se mover mais rápido, para poder se libertar das próprias desculpas antes que a sua mente o deixe paralisado. Para que eu possa usá-la? No decorrer dos anos, nós ouvimos milhares de exemplos de como as pessoas estão usando a regra dos 5 segundos para melhorar suas vidas, relacionamentos, felicidade e trabalho. Mas todos os exemplos caem em uma das 3 categorias distintas sobre como você pode aplicá-la no seu dia a dia. Para mudar o seu comportamento, você pode usar a regra para dar um empurrão em si mesmo e criar novos hábitos, afastar-se de práticas destrutivas e dominar as habilidades de automonitoramento e autocontrole para que possa ser mais deliberado e eficaz em seu relacionamento consigo, mesmo e com os outros. Para agir com coragem no dia a dia, você pode usar a regra para descobrir a coragem de que precisa para fazer coisas que são novas, assustadoras ou incertas. A regra vai quietar as dúvidas que você tem em relação a si mesmo e solidificar a autoconfiança conforme você consegue impulso para se dedicar às suas paixões, compartilhar suas ideias no trabalho, oferecer-se como voluntário para projetos, criar a sua arte e tornar-se um líder melhor. Para controlar a própria mente, você pode usar a regra para conter os pensamentos negativos e as preocupações infindáveis que tiram o seu ímpeto. Também pode romper o hábito da ansiedade e superar qualquer medo. Ao tomar o controle da própria mente, vai conseguir pensar em coisas que lhe trazem alegria em vez de se concentrar naquilo que é negativo. E essa, na minha opinião, é a maneira mais poderosa de utilizar a regra. Por que algo tão simples funciona? A regra funciona porque é muito simples. Há várias maneiras astuciosas que o seu cérebro usa para matar seu impulso de agir. Alguns dos meus pesquisadores, professores e pensadores favoritos escreveram best-sellers e fizeram palestras épicas no TED Talks, detalhando como as nossas próprias mentes nos distraem com uma lista aparentemente infindável de truques, incluindo vieses cognitivos, o paradoxo da escolha, o sistema imune psicológico e o efeito holofote. O que todos esses grandes pesquisadores me ensinaram é que no momento em que você quer mudar, libertar-se de um hábito ou fazer algo difícil ou assustador, o seu cérebro começa a trabalhar para detê-lo. Basicamente, a sua mente o engana fazendo com que você raciocine. E no momento em que você se deixa enganar e faz isso, acaba sendo imobilizado por seus próprios pensamentos. Sua mente tem 1 milhão de maneiras de convencê-lo a não agir. Essa é a razão neurológica pela qual é tão difícil mudar. Como mencionei no primeiro capítulo, mudar exige que você tome atitudes incertas, assustadoras ou novas. Seu cérebro, por definição, não vai deixar que você as tome. Seu cérebro tem medo de coisas com as quais não está acostumado. Portanto, ele fará tudo o que for necessário para convencer-lo a não realizar coisas novas. Isso é parte da sua programação neurológica natural, e essa hesitação acontece bem rápido. É por isso que você tem que agir ainda mais rápido para vencê-la. A regra serve para alavancar e é um exemplo de alguns princípios poderosos e comprovados da psicologia moderna. Um viés focado na ação, o locus interno de controle, flexibilidade comportamental, o princípio do progresso, rituais de inicialização, a regra de ouro dos hábitos, orgulho autêntico, ação deliberada, planejamento-se, então, e energia de ativação. No decorrer deste livro, você vai aprender mais sobre esses princípios conforme exploramos os detalhes de como você pode usar a regra em áreas específicas da sua vida. Como uma única regra pode funcionar em tantas áreas da minha vida? A hashtag regrado 5 segundos na realidade funciona em uma única coisa. Você se impede de mudar sempre da mesma maneira. Você hesita, começa a pensar exageradamente e acaba por se trancar em sua jaula mental. Esse momento de hesitação é matador. A hesitação envia um sinal de estresse para o seu cérebro. É uma bandeira vermelha que avisa que algo está errado, e o seu cérebro entra em modo de proteção. É assim que estamos programados para fracassar. Pense nisso por 1 minuto. Você não hesita o tempo todo. Por exemplo, você não hesita quando prepara uma xícara de café pela manhã. Você não hesita quando veste seu jeans. Você não hesita quando liga a televisão. Você não hesita em telefonar para o seu melhor amigo. Você não chega nem a pensar. Simplesmente tem o instinto de ligar para ele, pega o telefone e liga. Mas quando você hesita logo antes de fazer uma ligação de trabalho ou responder a uma mensagem de texto, isso faz com que seu cérebro pense que alguma coisa deve estar errada. Quanto mais você pensar a respeito daquela ligação de trabalho, menor é a probabilidade de que você irá efetuá-la. A maioria de nós não chega nem mesmo a perceber a frequência com a qual hesitamos, pois fazemos isso com tanta regularidade que se tornou um hábito. Eis aqui como Tim descreveu a situação depois de usar a regra. Honestamente, creio que a regra é poderosa simplesmente porque mantê-la bem perto dos seus pensamentos o ajuda a processar e começar a executar atividades que você normalmente deixaria para depois e ignoraria. Eu
Também sempre digo, que diabos, eu acredito nisso. Assim, ela é poderosa porque ajuda a quebrar os padrões arraigados de pensamento sobre fazer as coisas e permite, pelo menos para mim, que eu vá com tudo, de maneira segura. Falando sério, porque eu tinha medo de fazer algumas das coisas que estou fazendo agora. Nenhuma das coisas que eu fazia ou deixava de fazer iriam causar o fim do mundo. Mas o que você logo vai aprender é que esse momento de hesitação também pode ser usado a seu favor. Toda vez que você se apanhar hesitando, esse é o momento para um empurrão. A janela de 5 segundos está aberta e é hora de contar 5, 4, 3, 2, 1 e tomar impulso para ir adiante e ser maior do que as suas desculpas. Ver a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 pode servir como um lembrete vívido da regra e da sua importância. Art pendurou os números na parede do seu escritório para se manter motivado e progredir durante o dia inteiro em seu trabalho. A regra é capaz de criar mudanças duradouras no comportamento? Ela vai forçar o sistema operacional do cérebro para que ele ajude você a vencer a batalha contra a resistência no momento. Mas sabe o que mais vai acontecer? Com o passar do tempo, conforme você repeti-la, vai destruir esse sistema como um todo. A maioria de nós não percebe que padrões de pensamento como preocupar-se, duvidar de si mesmo e o medo são simplesmente hábitos. E você repete esses padrões sem ao menos se dar conta deles. Se tudo que você faz para sabotar a sua felicidade é um hábito, isso significa que você pode utilizar as pesquisas mais recentes para romper hábitos como esperar, duvidar, sabotar-se, ficar em silêncio, sentir insegurança, evitar desafios, preocupar-se, pensar excessivamente sobre as coisas. Existe uma regra de ouro dos hábitos, e ela é muito simples. Para conseguir mudar qualquer mau hábito, você deve substituir o padrão de comportamento que vive repetindo. Vou explicar isso com detalhes na parte 4 do livro. Vou ensinar você a colocar um fim nos hábitos mentais da preocupação, da ansiedade, do pânico e do medo usando a hashtag regrado 5 segundos combinada com todas as pesquisas mais recentes sobre o assunto. Por enquanto, o que você precisa fazer é isto. A hashtag regrado 5 segundos e o seu truque da contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 vamos lá. Vai se tornar o seu novo padrão de comportamento. Em vez de se conter, você vai usar o 5, 4, 3, 2, 1 para se forçar a ir em frente. A contagem regressiva também é algo que os pesquisadores chamam de ritual de inicialização. Rituais de inicialização interrompem os seus padrões enraizados ruins e ativam padrões novos e positivos. Se você conseguir dominar a regra, vai poder reprogramar a sua mente. Vai ensinar a si mesmo novos padrões de comportamento. Em vez de reagir automaticamente com a preocupação, hesitação e medo, você vai notar que está agindo automaticamente com coragem. Com o tempo, conforme você dá mais e mais passos à frente, vai descobrir outra coisa, autoconfiança e orgulho reais em relação a si mesmo. O tipo de sentimento que surge quando você honra suas metas e conquista pequenas vitórias que são importantes para você. Tudo que você pensa que está talhado e inscrito em pedra, incluindo seus hábitos, sua forma de pensar e sua personalidade são flexíveis. As implicações desse fato para sua vida são absolutamente inebriantes. Você pode mudar os seus ajustes mentais originais de fábrica e seus hábitos com uma decisão de 5 segundos de cada vez. Essas pequenas decisões vão se acumulando e se tornam mudanças importantes na pessoa que você é, no que você sente e em como você vive. Mude as suas decisões e você vai mudar a sua vida. E o que vai mudar as suas decisões, mais do que qualquer outra coisa? A coragem. Se você tem coragem. Para começar, você tem coragem para alcançar o sucesso. Parte 2, o poder da coragem. A coragem. No dia a dia. Eu aprendi com o passar dos anos que quando alguém toma uma decisão, isso diminui o medo. Saber o que deve ser feito afasta o medo. Rosa Parks. Antes de ter criado a hashtag regrado 5 segundos, se você me pedisse para citar exemplos de coragem, eu faria uma lista de grandes figuras da história. Nunca diria que a coragem é o que se precisa ter em certos dias para sair da cama, para falar com o seu chefe, para atender ao telefone ou subir em uma balança. Eu teria dito que coragem é uma palavra usada para descrever atos de imensa bravura. Pessoas corajosas, pela minha perspectiva, eram vencedores do prêmio Nobel como Malala Yousafzai, Lama Gobei, Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela e Elie Wiesel. Eu pensaria em Winston Churchill e na Grã-Bretanha se unindo para lutar contra a Alemanha nazista, Rosa Parks defendendo seus direitos para continuar em seu assento no ônibus, e Muhammad Ali mantendo-se firme em relação às próprias crenças religiosas e recusando-se a ir lutar na guerra do Vietnã. Eu me lembraria de Helen Keller, que triunfou sobre a própria deficiência em prol dos direitos de outras pessoas, de Sir Ernest Shackleton, que superou dificuldades gigantescas para resgatar a tripulação do Endurance na expedição à Antártida, ou de Galileu, que desafiou a Igreja Católica pensando no progresso da ciência. Entretanto, depois de usar a regra durante anos e ouvir relatos de tantas pessoas espalhadas ao redor do mundo, aprendi algo muito importante. A vida do dia a dia está cheia de momentos que são assustadores, incertos e difíceis. Encarar esses momentos e destravar as oportunidades, a magia e a alegria na sua vida é algo que requer uma coragem tremenda. Coragem é precisamente o que a hashtag regrado 5 segundos dá a você. Ela deu a José a coragem de acreditar em seu valor e pedir um aumento de salário. Quando ele pediu o aumento, recebeu uma surpresa em seu próximo olerite, um aumento ainda maior. A regra deu a Bryce a coragem de investir 2 anos de sua vida para escrever um livro de culinária. E ele não parou por aí. Conseguiu um acordo com uma livraria da rede Barnes e Noble para uma noite de autógrafos. Como o próprio Bryce diz, você pode conquistar qualquer coisa pela qual tenha paixão e esteja disposto a trabalhar. Sabe o que é ainda mais incrível? Bryce tinha somente 15 anos na época. A regra ajudou Martin a superar 9 anos de uma desculpa atrás da outra para voltar à escola e se dedicar a um segundo mestrado que vai lhe proporcionar uma carreira mais gratificante. Joanita aprendeu a escutar e confiar em sua sabedoria interior, em vez de pensar em procurar um emprego em uma empresa que sua amiga recomendou. Ela pegou o telefone e ligou na mesma hora e sabe o que ela conseguiu? Exatamente o que ela se motivou a buscar e conseguir. O emprego dos sonhos. Aprender sobre a hashtag regrado 5 segundos foi um ponto de virada para Gabi. Depois de perceber que era responsável por tudo o que acontecia na minha vida, Gabi usou a regra para mudar a sua história e abriu sua própria empresa de realidade virtual. Atualmente, ele está criando a carreira dos seus sonhos. A vida de Christian mudou para sempre porque o seu namorado agora encontrou uma maneira de lutar contra a sua dependência de drogas. Sempre que sente o desejo de voltar, ele usa a hashtag regrado 5 segundos para lutar contra o vício e retreinar a mente. Ele faz a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 para ativar um novo comportamento e sua mentalidade muda então. Consegue enfrentar o dia de forma mais tranquila.
Coragem, de fato, era o que eu precisava para sair da cama. Era assustador ter de me levantar porque isso significava que eu tinha que encarar os meus problemas. Era difícil me olhar no espelho e aceitar o fato de que eu tinha 41 anos e que a minha vida e a minha carreira estavam em uma situação bem ruim. Era sufocante considerar que talvez eu não conseguiria resolver a situação em que meu marido e eu nos encontrávamos. Coragem é o que a minha filha precisa para deixar a caneta sobre a mesa em sua aula de história no ensino médio e levantar a mão para perguntar ou responder algo. É o que a sua equipe precisa para discutir os problemas com você e é o que os seus filhos precisam para lhe dizer realmente o que há de errado. Criar o seu perfil em um site de namoro ou bloquear o seu ex no celular pode parecer um ato de bravura, assim como adotar uma nova tecnologia para sua empresa ou entrar pela porta de casa e enfrentar os problemas no lugar de servir-se um copo de bebida e desligar-se do mundo, diante da TV. Quando comecei a escrever este livro e passei a colecionar histórias de pessoas espalhadas por todo o mundo que estão usando a regra, ficou claro que dentro de cada decisão existem 5 segundos de coragem que podem mudar tudo nas nossas vidas. Quanto mais a palavra coragem aparecia, mais comecei a me perguntar se havia alguma coisa do tipo em um dos momentos mais importantes da história que pudesse me ajudar a compreender melhor a própria natureza da coragem. A primeira pessoa que surgiu na minha mente foi Rosa Parks. Você provavelmente conhece a história de como Rosa Parks deu início ao movimento americano pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos em uma noite fria de dezembro, em 1955, quando recusou-se, sem fazer qualquer alarde, a levantar-se de seu assento em um ônibus e cedê-lo a um passageiro branco. Seu momento de coragem nos ensina que não são somente as grandes ações que fazem tudo mudar, mas sim as menores, as ações que acontecem diariamente. Ela não havia planejado fazer o que fez naquela noite. A senhora Parks descrevia a si mesma como o tipo de pessoa que tentava tomar o máximo de cuidado para não se envolver em problemas. A única coisa que ela havia planejado fazer naquela noite era voltar para casa após um longo dia de trabalho e jantar com o marido. Era somente uma noite como qualquer outra, até que uma decisão mudou tudo. Curiosa, mergulhei de cabeça e pesquisei tudo o que podia encontrar sobre a senhora Parks, passando pelo acervo nacional, biografias, entrevistas de rádio e artigos de jornal. O que descobri é incrível. Poucas semanas depois da sua prisão, ela concedeu uma entrevista a Sidney Rogers, da Pacifica Rádio, e o website do acervo nacional disponibiliza a gravação. É desta maneira que ela descreve aquele momento histórico com suas próprias palavras. Quando o ônibus saiu da cidade, após a terceira parada, os passageiros brancos haviam enchido a parte da frente do ônibus. Quando eu embarquei, a parte de trás estava cheia com passageiros de cor, e eles estavam começando a se levantar. O assento que ocupei era o primeiro assento onde os passageiros negros, que eles pegam quando, nessa linha, o motorista anunciou que a parte da frente do ônibus estava cheia de passageiros brancos, e que 2 ou 3 teriam que ficar em pé. Ele olhou para trás, exigiu os assentos que estávamos ocupando. Os outros passageiros com muita relutância cederam seus assentos. Mas eu me recusei a fazer o mesmo. O motorista disse que se eu me recusasse a sair do assento, teria que chamar a polícia. E disse a ele, então chame a polícia. Em seguida, o entrevistador fez a pergunta de $1 milhão. Qual foi o motivo que fez com que você decidisse ser a pessoa que depois de todos aqueles anos das leis de Jim Crow e segregação, o que fez com que você decidisse naquele momento específico que iria ficar naquele assento? Ela respondeu de maneira bem simples. Senti que não estava sendo tratada da maneira certa e que tinha o direito de ficar com o assento que havia ocupado como passageira daquele ônibus. Ele a pressionou novamente com uma pergunta, enfatizando que ela já havia sido maltratada durante anos, e quis saber o que fez Rosa Parks decidir naquele momento. E na entrevista, ela ficou em silêncio por um segundo e disse, chegou um momento em que percebi que havia sido forçada ao máximo em que aguentava ser forçada, eu suponho. O entrevistador perguntou se ela havia planejado fazer aquilo, e ela disse, não. Ele perguntou se aquilo simplesmente aconteceu. Ela concordou, dizendo que de certa forma, simplesmente aconteceu. Este é um detalhe crítico. Rosa Parks não hesitou e nem pensou nas consequências. Aconteceu tão rápido que ela simplesmente escutou seus instintos. Eu não estava sendo tratada da maneira certa, e forçou-se a seguir o que esses instintos diziam. Como ela não hesitou, não houve tempo para que ela se convencesse a não prosseguir. Coincidentemente, 4 dias depois, naquela mesma cidade de Montgomery, no estado do Alabama, em 5 de dezembro de 1955, ocorreu outra decisão tomada em 5 segundos que mudou a história. A Associação para o Melhoramento de Montgomery foi formada em resposta à prisão da senhora Parks, e um pastor negro de 26 anos de idade foi eleito por seus correligionários para liderar os 381 dias de boicote aos ônibus que se seguiram. Sobre ser nomeado para liderar o boicote naquela noite, o jovem pastor escreveu posteriormente, tudo aconteceu tão rápido que eu não tive tempo de pensar nas consequências. É provável que se eu tivesse feito isso, teria recusado a nomeação. Ainda bem que ele não pensou nas consequências. Esse jovem pastor viria a se tornar um dos maiores líderes na defesa pelos direitos civis de todos os tempos. Seu nome era Martin Luther King Jr. Luther King foi empurrado para diante dos holofotes pelos seus correligionários. Rosa empurrou a si mesma. Os dois sentiram o poder de um empurrão. É um momento em que os instintos, os valores e os objetivos se alinham, e você se move tão rapidamente que não tem tempo nem razão válida para deter a si mesmo. Seu coração fala e você nem pensa. Você escuta o que o coração o manda fazer. A grandiosidade não é uma característica da personalidade. Ela existe dentro de todos nós, e às vezes temos dificuldade de enxergar. A senhora Parks era descrita por todos que a conheciam como uma pessoa pacata e tímida, e as batalhas que Luther King travava com as dúvidas que tinha em relação a si mesmo e o medo no início dos dias do movimento pelos direitos civis são famosas. No rádio, ao refletir sobre aquela noite em 1956, a senhora Parks disse, eu não havia pensado que seria a pessoa que faria isso. Não havia me ocorrido. Provavelmente também não ocorreu a você quais coisas grandiosas você pode ser capaz de alcançar no trabalho e na vida. O exemplo dessa mulher mostra que nós somos mais do que capazes de encontrar a coragem de agir fora do esperado nos momentos importantes. É verdade, como Rosa Parks explicou no ar naquela entrevista de 1956 que ela foi forçada, até o máximo em que eu aguentava ser forçada, por um sistema de discriminação racial. Mas naquele momento singular, ela foi empurrada para frente por algo que tinha muito mais poder, ela mesma. É isso que a coragem é, um empurrão. O tipo de empurrão que damos em nós mesmos quando nos levantamos, falamos diante de outras pessoas, comparecemos a encontros sociais, somos os primeiros a ir, levantamos a mão para falar ou fazemos qualquer coisa que seja difícil, assustadora ou incerta. Não olhe para os nossos heróis na história, nos negócios, na arte e na música e presuma que de algum modo eles são diferentes de você. Isso não é verdade. A coragem é um direito inato do ser humano. Ela está dentro de cada um de nós. Você nasceu com esse direito e pode se valer dele a qualquer momento. Não é uma questão de autoconfiança, educação, status, personalidade ou profissão. É simplesmente uma questão de saber como encontrá-lo quando precisar dele. E quando precisar dele, você provavelmente vai estar sozinho. Vai ser só você sentado em uma reunião no trabalho, ou em pé na cozinha de casa, ou andando de metrô, olhando para o seu telefone, encarando-o.
computador ou pensando em alguma coisa, e subitamente vai acontecer. Algo vai se encaixar e seus instintos vão ganhar vida. Você vai sentir a necessidade de agir. Seus valores e seus instintos vão lhe dizer o que você deveria fazer. E os seus sentimentos imediatamente vão gritar não. Esse é o momento do empurrão. Você não precisa ter todas as respostas. Você só tem que tomar uma decisão nos próximos 5 segundos. Dan está sozinho diante do seu computador, pensando em se matricular nos cursos de verão. Ele quer conquistar o seu diploma universitário, mas aos 44 anos, a ideia de começar como calouro é totalmente aterrorizante. Coragem é o que Christine precisa enquanto está participando de uma reunião sobre marketing, na cidade de Plano, no Texas. Ela tem uma ideia maravilhosa para compartilhar, mas pensa, será que isso vai parecer uma coisa estúpida? Tom está em um bar em Chicago. No momento em que vê aquela mulher, ele não consegue desviar os olhos. Ele pode voltar a dar atenção aos amigos. Fingir que se importa com o jogo de futebol americano que estão discutindo. Ou encontrar coragem para começar a andar em direção à moça. Toda a organização de vendas de uma empresa especializada em software de controle financeiro está se sentindo desanimada em Nashville. Eles alcançaram suas metas durante 3 anos seguidos, e as cotas acabaram de ser aumentadas outra vez. Alice, na Inglaterra, precisa dar um empurrão em si mesma para sair pela porta de casa para correr alguns quilômetros. Ela está inspirada por uma amiga do Facebook, mas sente-se desestimulada pelo tempo em que está sem se exercitar. Do outro lado do mundo, Patel não consegue parar de pensar em um amigo, que tinha um filho que acabou de morrer em um acidente de carro. Ele não sabe o que dizer, e a ideia de perder o próprio filho o deixa em pânico. Ele diz a si mesmo, vai ser mais fácil se eu esperar alguns dias, mas o ímpeto de pegar o telefone, de ir até a casa do amigo, de fazer algo por ele persiste. Na China, SY acabou de ser contratada como distribuidora de uma nova linha de produtos de cuidados para a pele. Ela conhece pelo menos uma dúzia de pessoas para quem quer ligar. Ela olha para o telefone e hesita. E se acharem que eu estou querendo empurrar esses produtos para eles? Ela pensa. Em Queensland, na Austrália, Todd sabe exatamente o que quer fazer com a própria vida e não é estudar direito, prefere educação física. Mas antes que Todd consiga tomar o controle sobre o próprio futuro, ele precisa encarar a decepção dos seus pais. E Mark está deitado na cama em Auckland e na Nova Zelândia, onde já são 10:30 da noite. Ele se vira e olha para a esposa, que está lendo um livro. Ele quer fazer amor com ela, mas presume que ela não esteja afim. Ele deseja se aproximar e beijá-la no ombro, mas teme a rejeição. Ele precisa de coragem para se aproximar dela depois de tantos meses sentindo que não é nada além de um colega de quarto. Essas histórias são reais e são somente a ponta do iceberg. Elas enfatizam a luta que existe entre o nosso desejo de mudar nossas vidas e o medo que sentimos disso. Elas também revelam o poder que a coragem diária tem de transformar tudo. Seth Godin escreveu que uma parte diferente dos nossos cérebros é ativada quando pensamos naquilo que é possível em vez daquilo que é exigido. Eu acredito que a mesma coisa acontece quando pensamos em sermos corajosos em vez de focarmos nos medos que nos paralisam. É a diferença entre focar na solução no lugar do problema. E esse pequeno interruptor mental é libertador. Há algo muito poderoso no ato de estruturar a minha luta para levantar da cama, a luta de Patel para ligar para o amigo, a luta de uma organização de vendas para abraçar uma meta mais ambiciosa, e a luta de Alice para se exercitar na forma de atos de coragem do dia a dia. Afinal de contas, a coragem é somente um empurrão. Quando você dá um empurrão em si mesmo, talvez não chegue a mudar o mundo, as leis ou a dar início ao movimento de direitos civis. Mas eu garanto que você vai mudar algo que é igualmente importante. Vai mudar a si mesmo. Bom dia, quem está comigo? Juramar, chegou, ficou. Vamos nós três aqui, eu, Joyce e Juramar. Luiz Marcelo precisou sair. Então, o que vocês pegaram desse livro, né? Coragem, a arte, coragem em 5 segundos. É, não pensar aí, não focar no medo, focar na ação. E vai e faz. Isso é bem determinante em muitas situações que a gente passa, né? Então, são pequenas ações, mas que pensa rapidinho assim e faz, sem pensar, não sempre deixar o medo tomar conta da gente, sem deixar aqueles pensamentos que vão minguando qualquer ação para um resultado positivo na nossa vida. Certo, Joyce? Acho que a Joyce está travando. Giramar, tem alguma coisa a complementar? Estou aqui lavando umas coisas e ouvindo. Bom Muito dia. bom, hein? Bom dia. Eu estou aqui fazendo umas coisas bem rápidas, mas estou ouvindo. É isso aí, Angela Maia, são as pequenas ações, as pequenas atitudes e rápidas que nos fazem progredir, prosperar, indo para frente, sem pensar muito no que pode, nas coisas negativas, nos medos que podem acontecer. Então, esse é um tema bem interessante para essa semana. Esse livro nós vamos ler em 4 dias, porque sexta-feira nós tomamos atitude e vamos lá para Alto Paraíso. Então, não vamos estar na sexta-feira na leitura do livro. Então, vamos ler em 4 dias. E é um livro rápido, até que foi rápido hoje. Prático e muito bom, hein? Quando não tem muita gente com comentário, né? Aí ele vai mais rápido. Exato, exato, exato.
Então, Eu, e aí, você tem algo a complementar do livro? é isso aí que você falou. Eu observei que ela era muito presa na cama, né? Aí isso aí já foi uma maneira dela curar, tomar essas decisões rápidas, acho que antes que ela desistisse. Mas talvez muitos de nós já temos essas decisões. Ela é porque realmente ela precisava, porque não levantava para dar o café dos filhos. Quando o ônibus Isso. passava, muito problemática a vida dela, separação, querendo separar, né? Chega um Faliu. momento que você tem que tomar atitude e você, né, acaba com tudo, mudar, tem que mudar a situação. De qualquer forma, é um insight para nós, né? Para a gente tomar, mesmo a gente não estando portando a síndrome que ela está, dessa dormência, de ficar paralisada, mas para nós é muito importante, para a gente talvez pular de um ponto A para um ponto B, prosperar, né? Tá tomando essas decisões bem rápido. Isso, isso. E aí, Joyce? Deu uma caída meu sinal, mas voltei. Então, na verdade, assim, eu acho que todo mundo, em maior ou menor grau, passa por esse processo, né? Todos os dias a gente se depara com situações que provocam medo na gente, provocam aquela insegurança, e é aquela tal história, né? O vai com medo mesmo. Exatamente. Essa regra dos 5 segundos é um gatilho, na verdade, assim, é meio que um gatilho de reprogramação neurolinguística, né? Você dá um sentido para aquela contagem para acionar seu cérebro em outro modo. E como é que é? Eu tinha mais alguma coisa para falar a respeito. A gente diferenciar, ela fala muito de instinto, mas eu acho que do que se trata esses 5 segundos não é exatamente instinto, porque o instinto nosso é aquele bate-pronto. É a reação, bateu e levou. Isso eu acho que é muito instinto da gente. Eu acho que está mais ligado com a nossa intuição. É aqueles 5 segundos de captar o sutil da situação. Eu acho que está muito mais ligado à nossa intuição do que ao instinto, esses 5 segundos de mudança. Acho que é isso. Interessante. Bom, nós vamos encerrar por aqui, tá? Tem um lindo dia para vocês. Vamos bom trabalho, que tem bastante coisa. Segunda-feira, semana agitada. Até amanhã. Gratidão. Beijão. Até amanhã. Gratidão. Tchau, tchau.